como esse já foram falados sobre o juízo final. Mas eu quero hoje trazer uma explicação bem detalhada para que você possa entender a respeito da palavra de Deus e sobre o juízo final. Você que está com a sua Bíblia, que você puder nos acompanhar nesta noite, Apocalipse, Livro das Revelações do Apocalipse, capítulo 20, do versículo, nós vamos meditar no versículo 11, que diz: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, o que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É muito interessante quando nós meditamos na palavra de Deus, no livro sagrado, em que você pode compreender a respeito do juízo final. E no estudo detalhado que estarei trazendo para você nesta live, nós podemos ver que há um trono, um tribunal de Deus, em cujo todos os mortos de todas as épocas serão ressuscitados, corpo e alma, outra vez reunidos para serem julgados pelo juiz incorruptível, o justo, que está em Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Temos também João 5, 27, quando Jesus falou sobre este dia em diversas ocasiões. Você encontra também essa passagem bíblica em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. E no livro do Apocalipse é feito um detalhe sobre essa passagem, como nós acabamos de ler em João 20, Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, cuja a finalidade do juízo final é julgar aqueles que foram indignos de estar na presença de Deus. Existe uma primeira parte da palavra de Deus que nós entendemos, que existe o trono branco. E existe o julgamento final. Neste julgamento final, a qual nós entendemos que há um julgamento já determinado por Deus, no dia e na hora certa. Conforme nós demos já um estudo, alguns tempos atrás, a respeito do juízo final, nós comparamos
o juízo final como uma pirâmide emborcada. Se você pegar uma pirâmide, ela está desta forma em pé. Mas se você emborcar, ela tem uma parte plana embaixo, cujos se chama-se base. E quando o homem ele morre, ele passa pela primeira planagem da pirâmide, isso emborcado, não em pé, mas emborcado. Nós chamamos de Queber. Existem vários Queberes. E existe Seol. O Seol, ele está na palavra hebraica, que significa inferno. E no grego, Hades, que também é o inferno, o lugar de tormento. Mas não é ainda o tormento definitivo. Nós entendemos que é uma passagem, um período provisório. E deste período provisório fica aqueles que foram desobedientes a Deus. Vamos ver aqui uma outra passagem bíblica que fala também em alguns versículos, livros. Veja aqui no capítulo Mateus capítulo 13, do versículo 43. Fala sobre o reino do Pai. Em 2 Coríntios, existe uma diferença entre o tribunal de Cristo e o juízo final. É que o primeiro é para os salvos e o segundo é para os ímpios. O primeiro acontecerá após o arrebatamento e o segundo após a última batalha do bem contra o mal. Vocês entendem que haverá primeiro um julgamento ou uma apresentação dos justos? E estes receberão os seus galardões. Está escrito na palavra de Deus. Mas no segundo julgamento é para os ímpios, para aqueles que foram infiéis, desobedientes a Deus, que não seguiram o Senhor. E esta passagem bíblica nos mostra a importância de nós entendermos o verdadeiro sentido do juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não se achou lugar para os infiéis, que deveriam estar ao lado do Senhor. Ali, naquela cidade onde está todos os escolhidos, os salvos. Mas nesse julgamento não se achará lugar para eles. O que quer dizer não achará lugar para eles? Para os infiéis, desobedientes. Ainda que queiram estar lá, não poderão estar mais. Pois a época do arrependimento já passou. Irmãos e amigos que nos assistem,
A importância de hoje, você que é servo de Deus, que é temente a Deus, escute o que eu vou dizer agora. Você deve fazer o bem. Você deve procurar ser uma boa pessoa, um bom cristão, obedecer à palavra de Deus enquanto você pode, enquanto você está com vida. Porque quando nós partimos desta vida para outra, não haverá mais oportunidade. Se fez o bem, alcançará a vida eterna e terá direito à sua salvação. Se fez o mal, infelizmente não alcançará a salvação e será lançado no lago de fogo e enxofre, como está escrito na palavra de Deus. Versículo 12 diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O que me chama muito a atenção no trecho que nós acabamos de ler agora, que não existe apenas um livro, mas existem vários livros. Existe um que é o livro da vida. O livro da vida, eu posso dizer, é como se fosse isto aqui, o plano divino, onde estará todos os que aceitaram Cristo como seu Salvador e alcançarão a vida eterna. E haverá outros livros que você pode até entender dentro do contexto bíblico, em que haverá esses livros, cada um será julgado pelo que está escrito no livro. E nós vamos ver que Deus fez tudo certo, da maneira certa, de como Ele queria que tudo acontecesse. O desejo de Deus era que todos fossem salvos, mas nem todos alcançarão a sua salvação por causa da desobediência a Deus. E nós temos hoje a oportunidade de buscar a nossa salvação. E hoje em dia, muitas pessoas, elas brincam com sua própria salvação. E o livro sagrado, a Bíblia, tem todas as referências, as orientações e tem advertências e bênçãos. Às vezes as pessoas procuram bênçãos, mas quando fala sobre advertência, ele não escuta, ele não quer ter uma responsabilidade. Mas veja aqui no versículo 13: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Foram julgados segundo as suas obras. Você entende que
até aqueles que morreram de afogamento, que estão nas profundezas dos mares, a Bíblia nos mostra que eles retornarão de volta. Deus tem esse poder de trazer de volta à vida aquele que já morreu há muito tempo. Você vê aquela passagem bíblica que fala sobre o vale de ossos secos? Eles estavam ali há muito tempo naquele vale. Segundo o livro de Ezequiel, capítulo 37, você vai ver lá essa passagem bíblica que fala que o profeta, quando ele olha aquele vale de ossos secos, Ezequiel olha aquilo e vê. E Deus diz para o profeta: acaso esses ossos poderão reviver? E aí o profeta diz: tu sabes. E aí ele diz: então profetiza para que esses ossos vivam. E assim começou a criar carne, nervos, tendões, e se formou um grande exército de pessoas que estavam ali, que antes eram apenas ossos secos. E da mesma forma, assim como aconteceu com muitas pessoas que estão mortos nas profundezas dos mares, vocês têm aquela história que fala sobre o Titanic, em que uma grande quantidade de pessoas morreram naquele naufrágio, em que até diziam que nem Deus iria afundar aquele navio, que estava sendo um sucesso muito grande para quem tinha construído um grande navio, em que tinha tantas coisas belas dentro daquele navio, mas nós que já vimos essa passagem, este relato, conta que devido a um iceberg, acabou que foi até, no caso, aquelas pessoas que estavam ali sofreram e o navio afundou. Como o navio afundou, todas aquelas pessoas que estavam naquele navio morreram afogados, né? Muitos. E aqui a passagem bíblica ela vai falar sobre, olha o que a Bíblia nos fala. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados segundo as suas obras. Então, o mar, lá onde estão aquelas pessoas que morreram, vítimas de naufrágios, afogamentos, ou como temos um outro relato daquele homem que ele chegou a ser o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, segundo onde ele estava numa aeronave e acabou que caiu no mar e procuraram os destroços no corpo dele e não encontraram. Até hoje não se sabe o que aconteceu com este homem, em que não se achou o corpo. Mas
Deus sabe onde ele está. Assim como Deus sabe de todas as pessoas que já morreram e estão em algum lugar, mesmo que esteja só agora os ossos, mas eles podem voltar à vida, porque Deus é que dá a vida. É Ele quem dá e Ele quem tira. Veja aqui no versículo agora 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Como eu expliquei logo no início, volto a explicar, que o inferno é como uma pirâmide emborcada. Assim ela está para cima, mas se virar, ela fica emborcada. Existem várias passagens até chegar no destino final, o lago de fogo, o juízo eterno. Primeira passagem que o homem ele passa, Queber. Existem vários Quebés. O que significa Queber? Significa sepultura, onde todos os mortos são sepultados. Para você enterrar o seu ente querido, aquela pessoa que você tinha, que infelizmente morreu, alguém precisa cavar um buraco. A cova, Queber significa cova, lá onde fica sepultado aquele corpo que está ali dentro daquele caixão. Ele passa primeiro pelo Queber. Existem vários Queberes, mas quando se fala de Seol, só existe um Seol. Seol, ele está na língua hebraica. E no grego, o Seol já é Hades. Os dois juntos, eles se tornam uma só coisa, inferno. O inferno é um lugar de tormento. Mas quando eu falo de Seol e Hades, ele é um tormento provisório, ainda não chegou no mais profundo, onde é o lago de fogo. Depois do Queber, ele passa pelo Seol, ou Hades, a mesma coisa. Só que o Hades e o Seol, eles estão logo no início. É como se tivesse sido sepultado e dali ele passa para um outro estágio. Não o corpo físico, mas o espiritual. O espiritual ele passa por uma segunda fase, Seol ou Hades. Isso quando ele morre sem Cristo, não é as pessoas que morrem com Cristo. Quem morre com Cristo não vai nem para o Seol nem para o Hades. Ele vai para um outro lugar, chamado de paraíso. E depois do Seol e Hades, vem o terceiro estágio, onde está os espíritos malignos, conhecido como demônios. E esta parte a qual eu estou me referindo chama-se Tártaro ou Abaddon, que significa Abaddon, abismo, lá onde está também
Satanás, onde Satanás ele está aguardando. Diz a Bíblia que um dia ele vai sair deste abismo que está selado a uma chave, mas ele vai ser aberto um dia. E a Bíblia nos fala que haverá um período de pouco tempo em que ele tentará novamente enganar as nações, irá tentar destruir o povo escolhido, mas Deus não permitirá que ele domine. Muitos que servem a Deus, eles não vão estar lá. Mas aqueles que não servem a Deus, cuja morada será no lago de fogo e enxofre, a morada final, muitos desses eles ficarão para sempre lá. A Bíblia nos fala que este lugar não foi preparado para nenhum de nós, mas para os decaídos, os desobedientes. A Bíblia nos fala sobre uma guerra que houve há muito tempo atrás, em que uma terça parte dos anjos que seguiam Lúcifer, que antes significava o portador da luz, muitos desses que seguiram a Satanás, ele acabou trazendo consigo esta grande quantidade de anjos que se tornaram-se demônios. Muitos caíram sobre as águas, outros no mar, na terra, outros ficaram pelos ares, nas florestas, nas matas, né? E hoje nós entendemos que muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou que acham que o juízo final não acontecerá, eu digo a você que me ouve, haverá um grande juízo final. Um lugar que ninguém deseja estar. Um sofrimento eterno. Segundo a Bíblia fala que haverá lá choro e ranger de dente. Veja aqui, eu vou ler uma outra passagem bíblica aqui, que fala sobre o juízo final. Vamos aqui em Mateus 25, 14 até o 30. No segundo, os ímpios receberão o pagamento por suas obras. Estes, ambos, pelo menos 1000 anos de distância e o fim da terra. Previsto em Ezequiel 7, e o começo do novo céu e da nova terra, que está escrito em Apocalipse 21. Então, haverá um novo céu e uma nova terra. Mas, depois que tudo isso acontecer, o juízo final, onde a Bíblia nos fala aqui já, no versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Imagine você que há tanto tempo serve a Deus e chegará nesse dia em que você
estará diante do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e será uma tristeza estar diante do Senhor e Ele dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. E dará ordem aos seus anjos. Hoje, enquanto você está com vida, Deus te dá ordem aos anjos para te guardar e para te proteger. Mas haverá um dia em que, segundo está escrito no livro sagrado, o Apocalipse, o livro das revelações, em que ele dará ordem aos anjos, mas não é mais para te livrar do mal, do perigo, mas quando aquela pessoa estiver diante da presença do Senhor, ele dirá para os anjos: leve este daqui e lançai no lago de fogo. E será triste para quem for lançado no lago de fogo e enxofre, porque lá será eternamente, não terá mais volta. Nós temos hoje a oportunidade de ser salvo. Hoje você tem a oportunidade de buscar a Deus enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. Mas haverá um dia em que muitos tentarão se arrepender e será tarde demais. Tem um vídeo, um filme, que eu já vi 2 vezes este filme, O Inferno em Chamas, em que tem um rapaz que ele não acredita que exista inferno, lugar de tormento, juízo final, ele não acredita. E neste filme que eu pude ver, fala mostra uma parte da vida dele e mostra também a parte em que ele está em estado de coma. E que ele consegue ver, ele sai do corpo dele, segundo aquele filme mostra, ele consegue ver que ele está ali naquele hospital lutando pela sua vida. Mas tantas coisas mais ele fez durante a sua vida. E nesta passagem que a gente vê o filme, mostra também que os demônios já estão lutando pelo corpo dele, o espiritual, a alma dele. E até que chega o momento final, o juízo final, em que ele, lá onde ele está, ele tenta se arrepender, mas já é tarde demais. Porque quando se passa para o outro lado, para o lado espiritual, não tem mais volta. Não tem aquela história que muitos acreditam que existe o purgatório, um lugar provisório, que a pessoa vai lá, se arrepende, fica bonzinho e aí ele vai para o céu. Não existe isso. Se você já ouviu alguém falar sobre isso, de purgatório, isso não existe. Isso é ficção. Isso é história da carochinha, para tentar te enganar. Foi criado essa história de purgatório no ano 400 a.C.
E depois disso começaram a criar outras tradições, outras heresias, aquilo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós temos visto tantas coisas acontecer, as pessoas ainda brincam com a sua salvação. Haverá esse lugar de tormento, haverá esse juízo final. E você? Deseja ir para lá, o juízo, o lugar de tormento, ou você quer a sua salvação? Se você deseja a sua salvação, busque hoje. Não espere pelo amanhã, porque você não sabe se amanhã você está com vida. Assim como eu posso estar aqui transmitindo esta live, amanhã eu posso não estar. A nossa vida é como uma luz acesa. Você olha para uma vela, você vê ela está acesa ali. Mas se você assoprar, ela apaga. A nossa vida é assim. Quem deu o fôlego de vida para nós foi Deus. E se Ele soprar, nós perdemos o fôlego de vida. Então nós precisamos aproveitar todos os momentos da nossa vida, enquanto nós podemos ter esta oportunidade. A oportunidade é hoje, não deixe para o amanhã. Se você que me assiste ainda está desviado do caminho do Senhor, lembre-se que haverá um dia um julgamento e aquele que não for achado escrito no livro da vida, a Bíblia está sendo bem clara aqui, será lançado no lago de enxofre e permanecerá para sempre neste lugar. Um grande lago que ficará ali em chamas, ardendo. E para sempre essas pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, elas ficarão lá. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo vai para o Quebé, que significa cova. O espírito, segundo a palavra de Deus, nos mostra no livro de Eclesiastes, vai para Deus. Então, temos corpo, alma e espírito. Nós somos trino também. Nós possuímos quase a mesma trindade. Corpo, alma e espírito. O corpo vai para a terra, se desfaz. O espírito volta para Deus. E a nossa alma, para onde vai? Ou para o paraíso, ou para o lugar de tormento eterno. Quando se chega no tormento eterno, ele vai passando de estágio. Quebé, Seol, que é hebraico, significa, em hebraico é Seol. No grego, Hades. E depois disso ele vai descendo mais e mais, até chegar lá no final. Ele passa pelo Abaddon, ou Tártaro. Tem mais. O Tártaro e Abaddon, onde estão os espíritos malignos, os mais perversos espíritos, que segundo a Bíblia tem uns que eles não sairão de lá nunca, porque se eles saírem de lá, poderá ser um caos, porque eles
Eles eram comandantes, espíritos que antes eram anjos, mas como eles foram expulsos, eles perderam seu privilégio de estar com Deus devido à rebelião e seguiram a Satanás, que antes chamava Lúcifer, anjo de luz, ou portador da luz. E eles vão estar lá, nesse lugar chamado Abaddon, ou abismo, ou Tártaro, que é o lugar dos piores espíritos demoníacos. Passa por essas fases até chegar no último estágio. É como se você puxasse a descarga e começasse a descer, até chegar lá no estágio final. E lá vai estar todos os que morreram sem Cristo, que foram desobedientes, que foram infiéis, incrédulos, os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros, os impuros, todos vão estar nesse final, chamado Lago de Fogo, em que a Bíblia fala sobre o juízo final. E é lamentável que ainda hoje a gente fale da palavra de Deus sobre o juízo final, e ainda assim, com tudo isso que a gente mostra dentro da palavra de Deus, as pessoas ainda rejeitam esta palavra. Porque esta palavra que eu estou falando aqui não é minha, é a palavra de Deus. É Deus que está mostrando para você a importância de você buscar a Deus enquanto você pode. Não sabemos o dia nem a hora que Ele vai buscar a sua igreja. Então, quando chegar esse dia, essa hora, que nós estejamos preparados, porque senão ficaremos. Então, é importante que você hoje possa buscar ao Senhor. Eu quero deixar aqui um último versículo da palavra de Deus para que a gente encerre esta transmissão desse estudo aqui que fala sobre o juízo final. Vamos abrir aqui a palavra de Deus para a gente entender sobre o justo juiz, incorruptível. Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Vamos abrir lá. Isaías capítulo 1, do versículo 1. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia. Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Esta palavra aqui que nós estamos meditando nos mostra que Deus terá um juiz justo e santo, e que nós temos que entender que este juiz justo e bom vamos ver aqui, Isaías
Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá toda a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a sua justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus reis. Meus amados, é muito sério esta última parte que nós lemos, em que os ímpios serão julgados e mais. Veja o que ele diz. Com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Hoje a gente teme muito o homem. O homem pode matar o corpo, mas só o corpo. Eu até coloquei na rede social do Facebook sobre esta passagem, que um homem que matou 5 pessoas, crianças que não tinham nada a ver com o que se passava na sua cabeça, mas um homem que estava, eu digo que estava possuído por espíritos malignos, entrou naquela escola, uma creche, para fazer o mal, praticar toda aquela maldade. E eu deixei lá, na rede social Facebook, quem me acompanha no meu perfil de Nilson Colares, você vai ver lá essa passagem que eu deixei. O homem pode matar o corpo, mas ele nunca poderá matar a alma. Mas Deus, sim, ele tem esse poder, tanto para tirar a vida, o corpo físico perecer, como também perecer a alma. Ele tem esse poder. Então, por que não tememos a Deus? Porque somos tão rebeldes. Porque hoje você tem a oportunidade de se arrepender e você não se arrepende. Deus tem dado tempo a tempo para os seus filhos se arrependerem. Mas, infelizmente, as coisas deste mundo os cega. Mas quem cega essas pessoas é o próprio inimigo, Satanás. Porque ele não quer que você ou eu seja salvo. Ele tentará de tudo impedir a tua salvação. Porque ele conhece o ponto fraco de cada um de nós. Ele sabe a tua fraqueza. E é na tua fraqueza que ele vai tentar te destruir. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que pode nos fortalecer e não permitir que um dia podeis para esse lugar. Ninguém quer ir, nem eu quero. Se você não quer ir para esse lugar de tormento eterno, faça a vontade de Deus. E a vontade de Deus
todos sejam salvos, que nenhum de nós se perca, mas que todos encontrem a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus amados e queridos, que você permaneça fiel a Deus. Lembre-se que haverá um juízo, um julgamento, uma condenação. O próprio profeta Daniel profetizou: muitos dos que dormem, eles ressurgirão para a vergonha e desprezo eterno. Mas muitos dormem com Cristo ressurgirão para a alegria, para receber sua salvação. Então, seja feita a vontade de Deus na tua vida e na minha vida. Nós possamos seguir os mandamentos de Deus e servir a Deus de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja. Eu quero fazer uma pequena oração para nós encerrarmos essa transmissão. Eu peço a você que me assiste agora, que curve a sua cabeça e ore juntamente comigo sobre este ponto que eu falei. Que Deus faça agora na tua vida o que eu não posso fazer. Amado Deus e querido Pai, encerramos essa transmissão desta noite sobre esta mensagem, sobre esse estudo da Palavra de Deus do dia do juízo final, em que aqueles que morreram sem Cristo, que foram infiéis, impuros, que se desviaram da palavra do Senhor, que não temeram a Deus. Tu diz em sua palavra, está escrito neste livro sagrado, o Apocalipse, em que serão lançados no lago de fogo e enxofre todos aqueles que foram infiéis. Mas que nós possamos não ir para esse lugar de tormento. Que nós não possamos ir para esta parte final, o lago de fogo. Mas que nós venhamos subir e estar na sua presença. Que possamos ter direito a esta salvação, esta vida eterna com Cristo Jesus. Que venhamos receber os galardões, conforme está escrito também, que o Senhor dará aos teus filhos a coroa da vida. O Senhor dará todas as bênçãos, conforme está escrito na tua palavra. Mas isto depende de cada um de nós. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos perante ti, Senhor. E que isto possa ser visto todos os dias, todos os momentos. Que não sejamos negligentes com a sua palavra, que possamos entender que o Senhor quer salvar e libertar o seu povo. Que nós possamos viver uma vida reta diante do Senhor, pois sabemos que haverá um julgamento, um juízo final, e que neste final não seja para este lugar de tormento eterno, mas que no final de tudo nós possamos alcançar a vida eterna, que possamos estar
no paraíso, juntamente com todos aqueles que já partiram com o Senhor, que aguardam este dia, a qual estarão na cidade celestial. E ali estará o grande juiz, o nosso advogado, e ele estará ali para nos dar a oportunidade de defesa. Jesus será o nosso defensor. Jesus é o nosso defensor, ainda hoje. Ele te defende do inimigo, do teu acusador, enquanto haverá, como em muitos tribunais e julgamentos, o advogado de defesa e o advogado de acusação. Simbolicamente, o advogado de defesa, Jesus Cristo, e o advogado de acusação, simbolicamente, o inimigo das nossas almas, Satanás, que irá de todas as formas nos condenar com suas artimanhas, com suas palavras, nos julgando, nos mostrando as nossas falhas, os nossos defeitos. Mas aquele que se arrepende e deixa os seus pecados e faz o que é bom, alcançará a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, Pai, eu te peço, pelos meus amigos que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, que aceitem. Eu oro e peço por todos desta rede social a qual eu pertenço, Facebook, pelos 112. Eu oro também por este canal do YouTube, por aqueles que nos assistem, que estão nesse momento assistindo através desta live. Que o Senhor vos abençoe. Abençoe, Pai, todos os participantes de todas as redes sociais. Que o Senhor seja com a tua igreja, com o teu povo, e os livre de todo mal. Senhor, que o Senhor nos conceda sempre na tua presença, que o Senhor nos mostre o caminho certo, que não venhamos nos desviar do caminho do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos viver sempre unidos em amor, em obediência, em respeito ao Senhor, temendo sempre, conforme o Senhor nos mostra na sua palavra. E assim, Deus, eu encerro esta transmissão desta noite, que todos estejam debaixo da sua proteção e dos teus ensinamentos, que é a palavra do Senhor. É que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, que Deus guarde, Deus lhe proteja, que você tenha uma ótima noite, um bom descanso e um despertar de um novo dia, se assim for a vontade de Deus. Se o Senhor vier buscar a sua igreja, que você e eu estejamos prontos para estar com o Senhor em sua glória. Amém? Deus abençoe e muito obrigado a todos os participantes deste canal do YouTube e a todos que nos assistem também
em outras redes sociais, como Facebook e também WhatsApp. E você pode também se inscrever para acompanhar o nosso canal do YouTube. Só acessar aí a página. Você pode se inscrever para estar acompanhando os vídeos que estão sendo postados. E também dar o seu like e fazer o seu comentário se você gostou do vídeo. Se você não gostou, também você pode colocar lá, não gostei. Tem uma opção lá, não gostei. Que tem uma mãozinha para baixo. Significa que não gostou. Mas se você gostou do